Olá, graça e paz. Hoje é dia 14, dia de Provérbios 14. E dentre as pérolas da sabedoria desse capítulo, eu escolho o verso 4 para meditar com você. Está escrito assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. O boi é um animal de força, um animal de ímpeto, um animal de carga. Ele não tem nada de delicado, de sutil, ele não é fraco e nem tampouco mansinho. É um animal criado para potencializar o trabalho, para fazer a coisa acontecer. O proverbista aqui está fazendo uma comparação, uma alegoria entre o boi e um perfil de homem, de pessoa. E as pessoas que têm o perfil de boi assustam a gente, nos constrangem às vezes e nos fazem sentir desconfortáveis. Mas Jesus não chama para sua seara apenas cordeirinhos, ou pombos, ou pardais. Ele chama também animais de carga. O próprio Cristo tem como um de seus símbolos o boi. Numa visão que Ezequiel teve, em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, uma visão dos querubins. Ezequiel observa que esses seres alados angelicais, os querubins, têm uma aparência de cabeça de catraca. São 4 rostos que simbolizam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ele diz que esses seres alados angelicais têm rosto de homem, de águia, de leão e de boi. O rosto de homem significa a humanidade de Deus, a humanidade de Cristo, o Verbo que se fez carne. O rosto de águia significa o poderio e a onisciência de Cristo, como aquele que vê tudo. O rosto de leão significa o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mas o rosto de boi significa o homem de dores, experimentado nos trabalhos, de Isaías 53. A Bíblia compara o trabalho sacerdotal com o trabalho de um boi. Compara o trabalho dos sacerdotes com o trabalho de bois, por sua força, por seu ímpeto e por sua grande responsabilidade. E Paulo, para afirmar que o obreiro que trabalha em tempo integral é digno de salário, ele diz em 1 Timóteo 5,18 e 1 Coríntios 9,9: não atarás a boca ao boi que debulha. Ou seja, enquanto o boi está debulhando o trigo, trabalhando para o homem, deixa ele comer também. Mas o que o proverbista diz aqui, no verso 4 de Provérbios 14, é o seguinte: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. E como eu disse, quando a obra de Deus está em tempos de marasmo, Deus busca bois do mundo, salva, regenera, enche com o Espírito Santo e o coloca na sua seara para trabalhar com ímpeto e com vigor. Quando a igreja primitiva parou de avançar, cumprindo a ordem de Jesus dada em Atos 1:8, quando Pedro e os demais apóstolos começaram a esmorecer e centralizaram seus trabalhos lá em Jerusalém, Deus foi buscar um boi de Tarso. É isso mesmo. Quando Jesus encontra Paulo, ou Saulo, na estrada a caminho de Damasco, e faz irradiar a luz sobre ele, e o faz tombar, cair ao chão, uma das coisas que Jesus fala é: Paulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão é um instrumento usado para guiar o boi no caminho que o homem quer. Então Jesus está dizendo: Paulo, você tem sido um boi teimoso, mas eu quero você para mim agora. Porque todo esse ímpeto que você usa para me perseguir e perseguir a minha igreja, agora eu vou usar para que você espalhe a minha mensagem pelo mundo inteiro. Paulo não era dócil, não era delicado. Ele era um boi apostólico que disseminou o evangelho como poucos na história. Deixou na Bíblia 13 cartas de orientação para nós. Então não julgue as pessoas da igreja, que às vezes parecem bois. Filipenses 1,6 diz que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia do Senhor. Então, se Deus tem em sua igreja alguns bois impetuosos e fortes que fazem a sua obra, como muitos não fazem, deixe que Deus os trate, porque Deus não vai mudar o temperamento deles, mas vai mudar o caráter deles. E essa obra não é nossa. Eles vão fazer coisas que muita gente não faz. Eles vão movimentar a obra, vão ativar as coisas e vão deixar um pouco de sujeira, mas a gente limpa. Não havendo bois, o celeiro fica limpo,
Mas de que adianta um celeiro limpo se não há colheitas? Deus espera que nós, como igreja, façamos colheitas, ganhemos almas, avancemos com o reino. E para isso, nós precisamos dos bois. Deus em Cristo te abençoe.